Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, 18/7, os futuros encerraram o dia em alta para soja e milho, mantendo o movimento de recompras técnicas, com a queda do dólar internacional ajudando nesse movimento. Além disso, a previsão de um clima um pouco mais quente e seco no meio oeste americano também ajudou na sustentação da soja e milho. A soja chegou a bater 16 centes de alta, mas fechou entre 6 centes no agosto e 9 centes no setembro, altas que equivalem a 0,6% e 0,9%. O agosto, então, fechando a 1.027,75 e o setembro a 1.021. Já no caso do milho, as máximas que foram de 9 centes teve o fechamento ali perto, 7 centes de alta, o que equivale a 1,6%, com setembro fechando a 408,50 centes e o dezembro a 427,75 centes. A B3, principalmente no setembro, acabou acompanhando a alta no mercado internacional, com alta de 1,3%, o que equivale a 0,90 centavos de reais por saca. O setembro, dessa forma, fechou cotado a R$ 65,45 e o novembro a R$ 68,27. Dessa forma, tivemos um fechamento semanal positivo para todos. A soja em Chicago teve alta de 2,61% na semana, o milho em Chicago teve alta de 3,17%, o milho na B3 alta de 2,32% e o dólar 0,93% de ganho também. Então, uma semana bem positiva para os 4 produtos aí que a gente analisa semanalmente e diariamente para vocês. Já retratando a questão de prêmios, com o mercado um pouco mais escasso de ofertas no início do dia, o mercado chegou a trabalhar com elevação na casa de 5 centes para o setembro, voltando a fechar na casa de 155 centes positivos. E falando de dólar, que no mercado internacional trabalhou em queda, teve no Brasil um movimento contrário, gerado pelo receio da tarifa de 50% aplicada ao Brasil pelos Estados Unidos, já que o discurso americano de manutenção dessa tarifa continua forte. Por isso, aqui o dólar acabou fechando próximo da máxima, 5,5955, alta de 0,84%, para o mercado que variou na mínima de 5,5240 para a máxima de 5,5980. E trazendo um pouco de clima para vocês, nós observamos que as chuvas aqui no Paraná e Mato Grosso do Sul começam a voltar no início de agosto. Até lá, o clima continua seco, ou seja, devemos ter pelo menos aí mais uma semana de bom andamento na questão da colheita do milho safrinha para essas regiões. Mas início de agosto, as chuvas por aqui voltam, que deve dar um pouquinho de trégua nesse processo de colheita. E com relação ao clima nos Estados Unidos, onde a gente traz ali para vocês naquele círculo vermelho, a região do meio oeste americano, onde deve ter falta de chuva nas próximas 2 semanas e um clima um pouco mais seco. Por isso o mercado acaba adicionando um pouco de risco, o que ajudou nas altas dos mercados na data de hoje. Já para as demais regiões, a condição climática continua favorável para as lavouras. E assim encerramos os destaques desta sessão. Para a soja e milho, o movimento de recompras atreladas à queda do dólar internacional e uma previsão um pouco mais de seca na região meio-oeste americana deram sustentação aos preços. Já o dólar teve na questão da tarifa Estados Unidos e Brasil o ponto de tensão necessária para a alta aqui no Brasil. Quanto ao clima, vamos observar por quanto tempo deverá ser mantido esse período mais seco no meio oeste americano e ver se poderá trazer algum impacto às lavouras americanas, principalmente
nessa região. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.